Eu queria dizer aos amados irmãos, estou muito feliz de estar convosco, e eu tenho uma mensagem muito simples da parte do Senhor, mas eu quero pedir para você, com toda a gentileza, esse é um momento muito especial. A hora da refeição é uma hora especial, a hora do café da tarde, a hora da janta, a hora do sono, mas nada se compara com a hora da palavra do Senhor. Essa hora é a hora mais perfeita que Deus criou para os seus servos, que é a hora de recebermos o conteúdo diretamente do coração de Deus. Deus fala por meio de sonhos, Deus fala por meio da oração, Deus fala por meio de visão, por meio de profecia, Deus fala por meio do homem, Deus usa o homem, mas a maior maneira que Deus fala é por meio da sua palavra. Então, se você não der atenção a esse momento, pode considerar que seu dia foi perdido. Então, preste atenção na palavra do Senhor, uma palavra simples e objetiva que eu quero transmitir para a igreja. Nós estamos diante de um texto que a igreja conhece, aonde Neemias, vocês e os irmãos conhecem, se não conhecem vão saber agora, teve a missão dada por Deus, porque eu quero que você entenda, nenhuma missão é de caráter humano, nenhuma missão é de caráter humano, todas as missões que nós temos na terra, foi Deus que nos deu. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, que até as autoridades é Deus que constitui, não é verdade? Se as autoridades é Deus que constitui, tudo que você aplicar o seu coração para fazer, teve o começo no coração de Deus. A origem é no coração de Deus. Em primeiro lugar, nessa mensagem eu queria dizer o seguinte: nós, seres humanos, estamos caídos. A Bíblia nos declara isso. A Bíblia nos revela isso, essa verdade. É a verdade principal do Evangelho. Mostrar para o homem que ele está caído. Mostrar para o homem que ele não tem esperança em si próprio. Mostrar para o homem que ele não tem condição de salvação nas suas obras. Mostrar para o homem que ele está fadado ao fracasso. Aleluia. Qual é a intenção de Deus mostrar para o homem a sua queda? Revelar sua necessidade de salvação. Qual é a intenção de Deus mostrar para o homem a sua fraqueza? Mostrar que a fortaleza do homem está em Deus. Mostrar que a esperança do homem está em Deus. Então nossa natureza nos derrota. Nossa natureza nos faz ser fraco. Nossa natureza nos leva ao fracasso. Então nós aprendemos com essa premissa da palavra do Senhor que a vitória está totalmente relacionada a Deus. A vitória do homem, a vitória nos estudos, a vitória na vida secular, na vida material, sentimental, familiar, tudo está relacionado a Deus. Sem Deus nada acontece. O Salmo 33 disse que ele falou e logo tudo se fez. É Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade, é Ele que é o autor da nossa salvação. E o Evangelho gira em torno de salvação. Tudo gira em torno de salvação. O propósito de Deus é a salvação. Então a nossa condição humana nos faz ser fracassado. E é bom que nós entendamos isso, para que todas as vezes que a gente vê a gente crescendo, vencendo, evoluindo, a gente atribua isso a Deus, a gente dê glórias a Deus, como o servo do Senhor estava fazendo aqui. Obrigado pelo pão, obrigado pelo alimento, obrigado pelo dia, obrigado pela noite. Isso é um reconhecimento devido ao Senhor. Agradecer até pelas lutas, irmãos. E por que eu estou começando essa pregação dessa forma? Porque nós estamos diante de um texto que o assunto principal é restauração. Agora é interessante que eu estava observando enquanto eu meditava nessa palavra, que só se restaura, só se reedifica, só reconstrói algo que foi destruído. Sim ou não, igreja? Sim. Presta atenção aqui. Só se restaura, só se reedifica, só reconstrói algo que um dia existiu e que foi destruído, que fracassou, que falhou na sua missão original. É isso que eu quero que vocês entendam. A restauração é manifestada por Deus para restaurar a missão original. Qual era a missão original entre Deus e o homem? Um relacionamento que foi cancelado pelo pecado. Então nós estamos diante de um Deus de restauração. E agora eu quero revelar o propósito de essa mensagem através da minha humilde vida. Você sabia que todos os irmãos que estão aqui, sem distinção, você sabia que você é um instrumento de restauração? Você sabia que depois que Deus te restaurar, Ele vai te usar para restaurar outras pessoas? Você sabia que depois que Deus te levantar, Ele vai te usar para levantar outras pessoas? Você sabia que depois que Deus te libertar, Ele vai te usar como um canal de libertação para outras pessoas? É isso que nós aprendemos no texto.
É isso que a palavra está dizendo. Neemias foi um grande exemplo de um homem restaurador, de um homem que foi usado poderosamente pelo Senhor, de um homem que deu a sua vida para executar uma missão que nasceu no coração de Deus. Eu quero dizer para você, tudo que você está fazendo para Deus, nasceu primeiro no coração do Senhor. Cabe a você e cabe a mim dar lugar para isso acontecer. Eu quero testificar para os irmãos, se fosse a minha vontade, eu não estaria aqui pregando essa mensagem. A minha vontade era chegar em casa e descansar. A minha vontade era entrar dentro do Vale de Tubiacanga e ficar eu e Jesus sozinho. Mas olha onde eu estou, cumprindo a minha missão. Pregar para você que você é um instrumento de Deus para restaurar alguém, para restaurar a sua própria família. O irmão é esposo da irmã aqui, não é? Sabe por que você está aqui? Ela foi instrumento de restauração na sua vida. E o Senhor vai ser instrumento da restauração de outras vidas. É assim que o Evangelho faz. Então, interessante que em Ezequiel 22:30, eu anotei aqui, uma palavra muito linda, porém triste. Deus, quando falou com Ezequiel, ele disse o seguinte: eu procurei, a igreja está me ouvindo? Eu procurei dentre o povo um homem que tapasse as brechas, para que por meio desse homem eu não destruísse a cidade. Ora, essa palavra foi falada a Ezequiel, a sentença já havia sido lavrada. Deus já havia decidido punir Judá, Jerusalém. Só que Deus revelou que antes dele punir, ele procurou, ele tentou, ele procurou na casa dos reis, ele procurou no sacerdócio, ele procurou no meio dos escribas, ele procurou no meio dos levitas, mas não achou ninguém posicionado para que através daquela pessoa posicionada, ele manifestasse o livramento. Eu quero dizer para você, igreja, um crente posicionado é instrumento de livramento na vida dos demais. Enquanto houver um crente posicionado, o diabo não tem autoridade, irmãos. Enquanto houver um crente ligado, o diabo não tem o domínio total. O diabo pode ter legalidade para fazer alguma coisa, mas domínio total ele jamais vai ter, porque tem um crente ali, tem alguém de pé, tem alguém posicionado, tem alguém tapando brecha, tem alguém levantando muro. Você é um agente de Deus de restauração. O tema que eu dei essa mensagem é isso: agentes da restauração. Eu sou um agente de restauração, você é um agente de restauração. O agente principal é o Espírito Santo, o agente secundário é você. Primeira restauração é algo que quem faz é o Espírito, mas por meio de quem? Deus usa animais? Deus usa objetos inanimados, sem vida? Deus usa homens de carne e osso. Deus usa homens e mulheres. Deus usa homens e mulheres. Então, no contexto de queda, no contexto de fracasso, você é levantado como um homem restaurador, como uma mulher restauradora. Segundo ponto, para ser um restaurador, primeiro tem que ter sido restaurado, sim ou não? Para ser alguém que vai levantar, primeiro tem que ser alguém que foi levantado. Isso é um fato, isso é lógico. Então primeiro Deus vai te preparar, te trabalhar, como diz a palavra do Senhor, quando ele manifestou a Ananias para ir até Saulo, dizendo: Saulo é um escolhido meu. Mas Senhor, ele persegue, mas eu escolhi ele. Eu vou mostrar para Saulo que ele vai ser um grande homem de Deus. Mas no contexto presente, ele era um perseguidor. Então primeiro Deus tratou Saulo, trabalhou em Saulo, mostrou o evangelho para Saulo, para depois fazer Saulo um grande evangelista, um grande missionário, um grande pregador, um grande doutor, um grande teólogo, um grande professor. É por isso que você está aqui nessa noite, para ser preparado pelo Senhor, para quando Deus te confiar alguém, você saber, ter visão, discernimento de Deus, do que falar, do que fazer, como agir. Vai ter hora que você vai parar para ouvir, vai ter hora que você vai ter que falar. Você é um agente de restauração. Só que eu queria dizer que pelo menos duas coisas, entenda bem. Eu não sei o porquê dessa mensagem, Deus sabe. Agora, se a gente está aqui na igreja ouvindo ela, é porque é para mim e é para você. Duas coisas tem que ter na nossa vida para a gente ser um agente de restauração. Pelo menos duas coisas. Primeira, tem que ter um coração cheio de amor. Como é que você vai restaurar alguém se você não amar? Não é verdade? Segundo, tem que ter solidariedade. Tem que se colocar no lugar do próximo. Tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Tem que se doer pelo próximo. A causa alheia tem que ser sua. Claro. Tem que ter medida, né?
A gente não vai pegar na mão da pessoa se ela querer. Agora, você tem que se doar. O evangelho é isso, irmãos. É doação. É se doar. Cada um tem sua luta. Eu tenho uma luta dentro do meu lar. E eu me dou por ela. Eu não posso parar, porque além da minha salvação, tem a salvação dos meus familiares. Tem a salvação da minha família de perto, da minha família de longe. Tem a salvação dos que eu amo. E tem a salvação daqueles que eu não amo tanto. Você entende isso? O propósito de Deus é salvar os de perto e os de longe. É salvar os que estão do lado e os que estão em limites extensos. Os que estão de longe, que você só consegue por meio de internet, por meio de telefone. Então o propósito de Deus para o homem é restaurar ele, para que através desse ser restaurado, venha restaurar outras vidas. Você é um agente de salvação, você é um agente de restauração, mas dentro do teu coração tem que ter amor. E o interessante é que amor não depende da recompensa. Amor não depende de ser amado. Quem amou primeiro, o homem ou Deus? Deus. Deus amou o homem sem o homem ter amado ele antes. O princípio do amor é esse. Você ama sem esperar retorno. Você ama sem esperar recompensa. Você ama porque, em primeiro lugar, você tem um compromisso com Deus. Então, para você ser um agente de restauração, você tem que amar as almas. Segundo, você tem que ser solidário. Tem que comprar a briga. Tem que falar, irmão, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Irmão, eu vou pegar na tua mão. Eu vou ir contigo. Agora, se você também não aproveitar a oportunidade, está entregue na mão do Senhor. Não é assim que o Evangelho nos ensina? Aleluia. Segundo ponto, foi o mesmo sentimento que Daniel teve. Diz a palavra do Senhor que Daniel estava na Babilônia junto com os cativos de Judá, e ele viu que a profecia de Jeremias estava se cumprindo. O que ele fez? Eu vou interceder, eu vou orar, eu vou clamar, eu quero respostas. Irmãos, quando nós nos colocamos, entenda bem, isso aqui é muito maravilhoso, e tem gente que não crê mais. E os que não crê, infelizmente não vão viver o milagre. Você tem que entender, quando você está na posição que Deus quer, isso aqui é maravilhoso. Quando você está do jeito que Deus quer, você fala, Ele te escuta e te responde. Você pede, Ele te escuta e te realiza. Você fala com Deus e Ele fala com você de todas as maneiras possíveis para você ouvir Ele. Quando você está no centro do querer de Deus. Daniel estava servindo a Deus com fidelidade, já tinha dado muitas provas da sua fidelidade. E diz a Bíblia, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que Daniel se propôs em orar pelo seu povo. E quando ele começou a orar, ele começou a se humilhar diante do Senhor. Ora, Daniel era um homem que estava em contato com Deus, mas ele pegou a causa do povo dele como se fosse a sua própria causa. Ele pegou a causa de Israel como se fosse a sua própria causa. Ser cristão é isso. Ser cristão é você passar na rua. Isso você não precisa mostrar para ninguém não. Você não precisa falar para ninguém não. É você ver alguém necessitado e você orar por ela. É você ver alguém carente e você interceder, entregar na mão do Senhor. Não precisa fazer isso publicamente, irmão. O Evangelho está lá dentro. O Evangelho está no íntimo. E Deus vê o íntimo. O homem pode não ver as tuas obras. O homem pode não ver o que você está produzindo. Mas o Senhor, diz a palavra, Ele tem olhos como chama de fogo. E Ele vê tudo o que faz os filhos dos homens. Então Daniel orou em favor do seu povo. E sabe o que ele teve em resposta à sua oração? A resposta que precisava. Deus enviou para ele. Está aqui, meu servo, a resposta. Está aqui a revelação. Está aqui o entendimento. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Amós capítulo 3 diz o quê? O Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos e profetas. Você é servo? Você é chamado de profeta? Então clama ao Senhor que Ele vai te responder. Agora, não tem como alguém sem compromisso com Deus, o outro lado da moeda, chegar diante do Senhor e exigir resposta. Aí não. Agora, você está em comunhão com Deus, você está ali buscando o Senhor, você está se humilhando, reconhecendo que você sozinho não é ninguém, sem o Senhor, você fala e Ele te responde. Terceiro ponto que eu queria dizer para a igreja: quando você se levanta contra um agente, está aqui no texto de Neemias capítulo 2, olha o que diz o texto: então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Entenda, Neemias só foi quem ele foi, só fez o que ele fez porque Deus era com ele.
Você só está vencendo, você só está prevalecendo, você só está continuando na caminhada porque Deus é na tua vida. Se Deus não estivesse presente na tua vida, você já tinha parado, como muitos já pararam. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria pregando aqui nessa noite. Acabei de falar isso. Então, Neemias disse: eu disse para os judeus que aquela obra que eu estava querendo fazer, que era reedificar os muros, se os irmãos quiserem entender mais do assunto, leia o livro de Neemias. Neemias foi levantado por Deus para edificar os muros, estavam derrubados, estavam caídos, Jerusalém estava sofrendo uma vergonha. Qual era a vergonha? A vergonha de ter sido uma cidade luxuosa, maravilhosa, agora está no meio das ruínas. Já viu quando pega um caminhão de entulho, quando tem entulho? Jerusalém estava daquele jeito de entulho, uma cidade formosa, maravilhosa, rica, agora estava sofrendo uma vergonha de ser um muturo, por causa do erro, por causa do pecado. Então Neemias se levantou, mas ele manifestou o propósito, ele manifestou a causa. Ele disse: olha, eu estou aqui para ser um agente de restauração, porque a mão do meu Deus foi comigo. O meu Deus me abriu as portas, o meu Deus me preparou o caminho. E o que Deus fez foi tão tremendo. Se você ler o texto em casa, você vai ver que ele orou ao Senhor pedindo misericórdia, não por ele estava no palácio, mas pelos seus irmãos que estavam vivendo aquela vergonha. E ele disse para Deus, capítulo 1 de Neemias, ele fez uma oração e falou: Senhor, toca no coração do rei. Olha só que coisa tremenda. Toca no coração do rei para que o rei venha a ser benevolente comigo. Quando ele entrou na presença do rei, o rei percebeu o seu semblante descaído, e o rei falou assim: o que está acontecendo contigo? Tu não está doente? É sinal que tu está triste na tua alma. E Neemias foi e aproveitou a oportunidade. Não tem como eu não estar triste quando a terra dos meus pais, a cidade onde meus pais estão sepultados, está em ruínas. Olha só, ele não pediu nada, ele só manifestou a sua necessidade. Aí o rei Artaxerxes falou o seguinte: pede-me o que quiseres. Olha aí Deus, olha aí a mão de Deus tocando no coração do homem. Quando você tem intimidade com Deus, irmãos, quando você pede com sinceridade, Deus move as peças, Deus toca em quem tem que tocar, Deus fala com quem tem que falar, Deus levanta quem tem que levantar para que o seu propósito vai ser cumprido. Mas muitos não estão mais crendo nisso. Então ele disse: olha, meus irmãos, eu vim aqui para restaurar a cidade, eu venho aqui para levantar os muros, colocar os portões nos lugares, reformar a cidade, porque a mão do meu Deus foi comigo. E o povo entendeu. Porque é assim, Deus fala aqui no altar, mas o povo tem que entender aí embaixo. Deus revela aqui no altar, mas o povo tem que crer aí embaixo. Deus mostra a direção aqui no altar, mas o povo tem que aceitar aí embaixo. Não adianta Deus revelar aqui, não adianta eu estar aqui no altar e você estar aí sentado, e Deus falar qual é a sua vontade, qual é o seu propósito, e a gente entrar aqui, sair aqui e viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Quando Neemias falou que Deus estava com ele, e que Deus havia dado autoridade para ele, olha o que diz o versículo 18: então eles me disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram a sua mão para o bem. Quando você está no querer de Deus, e Deus te levanta como agente de restauração, quando você é enviado para restaurar, o campo está aberto para você florescer, o campo está aberto para você frutificar. E eu não sei da sua necessidade, não sei o que te fez entrar nessas portas aqui hoje. Cada um de nós tem uma necessidade diferente, sim ou não? Uns é na área financeira, outros na área familiar, outros na área pessoal, outros no seu sentimento, nas suas emoções. Mas a grande questão é que a solução é uma só: comunhão com Deus. A grande questão que nos faz ser iguais é que o teu problema e o meu problema têm a mesma solução: Jesus. O teu problema e o meu problema têm a mesma solução: comunhão com Deus, se aproximar de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus diante de um mundo corrompido? Lendo a palavra, se esforçando, fazendo como você fez, entrando humildemente na casa do Senhor, reconhecendo a necessidade de buscar Deus. Só que quando você se levanta, aqui tem um porém, que muitas pessoas não mostram esse outro lado da moeda, não mostram esta outra face da vida cristã. Você tem todos os benefícios de Deus, mas nenhum benefício de Deus, entenda aqui, nenhum benefício de Deus anula as crises. Nenhum benefício que Deus te dá, como você sendo filho, anula as crises. Nenhum benefício que Deus te dá impede dos inimigos se levantar. Nenhum benefício que Deus te dá impede de você sofrer, impede de você chorar, impede da tristeza bater na tua porta. A grande questão é
Quando Deus está presente, nada disso prevalece. Quando Deus está presente, nada disso dura para sempre. Quando Deus está presente, você passa e vence a circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus está na tua vida, irmão, você passa chorando, sofrendo, sozinho, mal compreendido, sem ajuda de homem. Mulher não está do lado, marido não está do lado, filho não está do lado, ninguém está do lado, mas Cristo está do teu lado. E eu tenho tido experiências recentes, aonde eu falo assim: Senhor, queria que fulano me ajudasse, queria que ciclano me ajudasse. Sabe qual tem sido a resposta dele para a minha vida? Eu estou te ajudando, eu estou contigo. Nós nos apegamos, nós somos assim, nós somos seres humanos, somos dependentes de relacionamento. Pode observar, isso é um fato. Pega a criança, pega o adolescente, pega até mesmo o adulto, pega você. Você está num contexto de amizade, tira as amizades, você vai se entristecer, é normal. Quando um amigo se afasta por causa de uma situação, quando um parente se afasta, você se entristece. Sabe por causa de quê? Você precisa se relacionar. Agora, essa mesma verdade é o teu relacionamento com Deus. Muitas das vezes a gente prioriza quem está do lado, mas não prioriza a presença do Senhor. E como é que a gente mantém o relacionamento com Deus? Reconhecendo Ele em todo momento. Quando abre os olhos, quando fecha os olhos, quando vê o sol, quando vê a lua, quando vem o frio, quando vem o calor, quando vem a bênção e quando a bênção não vem. A condição do Evangelho, eu tenho aprendido isso, é um relacionamento inegociável com Deus. Só que quando você se levanta para restaurar, eu já estou encerrando aqui a mensagem, tem afronta, tem inimigo que quer te parar. Porque além do inimigo querer não deixar você chegar lá, não quer deixar você ajudar outros a chegarem lá. O apóstolo Paulo saiu para evangelizar. Você lembra quantos desafios aquele homem encontrou no caminho? Foi judeu perseguindo, foi romano perseguido, foi sacerdote perseguindo, foram reis, foram governadores, foi Roma. Mas o apóstolo Paulo parou? Alguém derrotou ele? Alguém calou a boca dele? Alguém fez ele não falar a verdade? Não, porque Deus estava na vida dele. Quantos inimigos o Senhor Jesus teve? Alguém pediu ele de subir na cruz e morrer? Não, porque ele estava em plena concordância com o propósito do Pai. Ele era um agente de restauração, o maior agente da restauração. Porque diz a palavra, 1 Timóteo 2, não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele é o mediador, ele estabeleceu a ligação entre nós, pecadores, e o nosso Deus Santo. Através de Jesus, você é pecador, com o pior pecado que você tenha pecado. Por meio de Jesus você é inocentado diante do Senhor. Você é justificado diante do Senhor. Você é restaurado, você é salvo por meio de Cristo. E Neemias representava Cristo. Neemias tipificava Cristo. Para encerrar, primeiro você é restaurado. Segundo, você é usado como restaurador. Sim ou não? Toma posse dessa palavra? Enquanto você está sendo usado como restaurador, você tem afrontas e inimigos para tentar te parar. E para finalizar, para você entender, quando os inimigos se levantarem contra você, quando a situação se levantar, quando a afronta começar, você tem que ter duas coisas, eu anotei aqui. Você tem que ter confiança em Deus e coragem para continuar. Para você ser um restaurador, você tem que ter amor e solidariedade. E para você vencer a afronta, vencer o ataque do inimigo, vencer o dia mal, você tem que ter confiança e coragem. Confiança e coragem. Tem gente que tem confiança enquanto está tudo dando certo. Tem gente que é confiante em Deus enquanto a casa está recebendo, a geladeira está cheia, a despensa está cheia, está empregado, está com saúde. Perdeu a saúde, perdeu o emprego, a geladeira esvaziou. Cadê Deus? Cadê a confiança em Deus? Cadê a coragem para continuar? Cadê a coragem para glorificar a Deus? Nada tira o glória de um servo de Deus. Nem a morte, irmãos. Eu fico assim, maravilhado. Eu sou apaixonado pela história da igreja primitiva. E quem não se apaixonar não entendeu de fato o que aconteceu. Os nossos irmãos lá da igreja primitiva do primeiro século, eles morriam, mas não deixavam de dar glória a Jesus.
Eles eram queimados vivos, mas não deixavam de dar glória a Jesus. Eles eram jogados nas arenas para os leões comerem, mas não negavam a Jesus. Eles eram mortos afogados, mas não negavam a Jesus. Eles eram mortos à espada, mas não negaram a Jesus. Tiago foi morto à espada por Herodes. Paulo foi decapitado por Roma. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negaram a Jesus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Você não negociar o Senhor, porque as afrontas vai vir. As afrontas vai vir. Vem afronta para o ímpio, não vem afronta para o justo. Se quem está no mundo recebe afronta, imagina quem está na igreja. E quando eu falo quem está no mundo, entenda bem, é quem ainda não se rendeu aos pés do Senhor. As pessoas, elas às vezes se sentem ofendidas quando a pessoa fala assim, está no mundo. Irmão, está no mundo não é uma palavra pejorativa não. Está no mundo é uma palavra de verdade. A pessoa quando está no mundo, significa que ainda não se rendeu a Cristo. Ainda não entregou a sua vida para Cristo. Se quem está lá fora, que não se entregou ainda, está sofrendo, imagina eu e você que estamos fazendo a vontade do Pai, nos esforçando, renunciando, rejeitando, procurando ser pessoas melhores, procurando amar nossos irmãos, procurando amar nossos inimigos. Você tem se esforçado? Eu tenho. Eu tenho conseguido? Nem sempre, mas eu tenho tentado. A questão é tentar. A questão é não desistir. Então, encerrando, você tem que ter confiança e coragem. E aqui eu anotei aqui, Deus me deu agora estudando a palavra. Quando você confia em Deus e quando você se coloca em coragem, de forma corajosa, isso é um contra-ataque contra o teu inimigo. Olha o que diz a palavra aqui. Olha o que diz a palavra aqui, Neemias 7. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa diz aqui a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então acabamos, pois, o muro, no dia 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram os que haviam à roda de nós para nos abaterem em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias perseverou, concluiu a obra, ou seja, a missão para a qual ele foi chamado, ele concluiu com coragem e confiança. Quando ele concluiu, os seus inimigos que estavam ali tentando parar ele, reconheceram que Deus estava com eles e pararam de perseguir. Então persevera. Não é só você, é você quem está do teu lado. Não é só você, é você quem está perto. Não é só você quem está perto, é você quem está perto e quem está longe. Ou você acha que Deus não visita alguém que você ora que está longe? Ou você acha que se você passar na rua e colocar alguém diante do Senhor, Deus não visita, Deus não livra, Deus não guarda? Se você passar na rua e falar, Senhor, toma este homem, toma esta mulher, toma esta criança, toma este homem, Deus livra por causa da tua oração. Se você passar na rua e falar assim, eu não conheço essa pessoa, mas eu te entrego essa pessoa na tua mão, você acha que Deus não está te ouvindo? Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, criancinhas sofrendo doenças, até mesmo pessoas sofrendo algumas doenças que a medicina não tem explicação. Eu pego o telefone na mão e falo, Senhor, tem misericórdia dessa vida que está sofrendo na saúde, essa criança, esse senhor, essa senhora, tem misericórdia desse senhor que está na rua, tem misericórdia desse jovem que está aí, ó Senhor, sem perspectiva. Deus quer a gente orando, intercedendo, sendo agente de restauração. Não é só ser abençoado, igreja. Glória a Deus. É dar fruto. É dar fruto. Encerrando, Jesus deixou isso bem claro. João capítulo 15, ele diz, toda vara que estando em mim não dá fruto, acontece o quê? Corta e é lançada no fogo. Agora, toda vara que estando em mim dá fruto, o que acontece com ela? É limpada, é podada, é trabalhada para que dê mais fruto ainda. Então a vontade de Deus é que você seja um instrumento de restauração. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Seja um Neemias na sua vida. Se esforce, irmãos. Deus te deu 2 braços, 2 pernas. Você tem a Bíblia, você tem os dias de culto, você tem os montes, você tem os vales, você tem o seu quarto, você tem o pé da sua cama, o pé do seu sofá para você se ajoelhar e orar ao Senhor. Deus te quer produzindo, Deus te quer gerando vidas. Amém, igreja?
Deus quer você sendo um instrumento de vitória na vida de alguém. Agora, a pessoa te pediu obrigado? Não me pediu obrigado. Não esquenta. Está tudo sendo anotado pelo anjo no livro das obras. E naquele grande dia você terá o seu galardão. Você fez o bem, não teve reconhecimento? Não se preocupe. O Pai que vem em secreto te recompensará, disse o Senhor. O Pai que vem em secreto te recompensará. É por isso que o Evangelho não é um apelo público, é um apelo íntimo. O Evangelho, diferente de outras religiões, diferente de outras coisas que são pregadas aí no mundo afora, não é um apelo público, é um apelo íntimo. O Evangelho está preocupado com o interior do homem. O exterior é consequência. Se eu não mudar lá de dentro, eu não posso mudar o lado de fora. E se eu mudar o lado de fora, sem ter mudado o lado de dentro, eu serei reprovado pelo Senhor. Agora, se eu mudar o meu interior, automaticamente o meu lado externo vai mudar juntamente pela ação do Espírito Santo. Amém, igreja? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Quando você colocar os pés na sua casa, o espírito de restauração vai entrar junto com você. E tudo que está fora do lugar vai entrar no seu devido lugar. Tudo que está do avesso, tem coisa que às vezes parece estar do avesso, vai voltar à sua forma original. Eu comecei essa mensagem dizendo que o projeto de Deus é restaurar o projeto original. Aleluia, Deus. Deus não perdeu o controle. O projeto original é o homem se relacionar com Deus e Deus se relacionar com o homem. Isso é o Evangelho. E quando você colocar o pé na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que seja, essa palavra poderosa vai te dar autoridade de você ser um agente de restauração, independente do contexto.